Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 7ª sessão ordinária do ano em curso. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária do ano de 2020. Ao primeiro dia do mês de junho do corrente ano, às 19 horas, no salão destinado às sessões desta Câmara Municipal, cito na Avenida 15 de Novembro, sobre o número 829, nesta cidade de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, após a verificação de decoro em chamada nominal e sob a presidência do vereador Pedro Lopes dos Santos, PRB, junto com os vereadores Benedito José Ramos, PR, Jack Gabriel Tavares da Silva, PEN, Geraldo Aparecido da Silva, PSDB, José Benedito de Freitas, PT, Justimar Ferreira da Silva, PR, Laércio Domingues, PPS, Marco Joel de Faria, PTB e Regis Pereira Goff, PSDB. Sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da 6ª sessão ordinária do ano em curso. Primeiro secretário fez leitura da ata da sessão anterior. Tendo sido colocada em votação, a ata foi aprovada por todos. Na sequência, o primeiro secretário fez a leitura das matérias destinadas a recebimento. Requerimentos 25 e 26/2020. Demais correspondências recebidas e expedidas. O presidente colocou em discussão o requerimento número 25/2020, tendo sido colocado em votação, o requerimento foi aprovado por todos. O presidente colocou em discussão o requerimento número 26/2020, tendo sido colocado em votação, o requerimento foi aprovado por todos. O presidente declarou abertas inscrições para o uso da tribuna livre. Os vereadores Geraldo Aparecido da Silva e Benedito José Ramos utilizaram a tribuna livre. O presidente requereu dispensa do intervalo regimental, tendo sido colocado em votação. O requerido foi aprovado por todos. Inexistindo ordem do dia e não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão. E para constar, a diretoria desta casa lavrou a presente ata, que após lida e aprovada será assinada. A ata da sessão anterior está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, queira se levantar. Aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Parecer número 9/2020 da Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei número 8/2020, de 24 de abril de 2020, LDO 2021, de autoria do Poder Executivo. Emendas aditivas e modificativas número 1 e 2/2020, de autoria da Comissão Geral de Pareceres. A Comissão Geral de Parecer do Poder Legislativo do município de Redenção da Serra, São Paulo, reunido na sala de reuniões dessa Casa Legislativa, resolve emitir o seguinte: parecer. Analisando o projeto de lei número 8/2020, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e suas emendas, pude constar uma peça de planejamento com metas e objetivos satisfatórios, bem como com bons limites e os valores necessários para uma gestão inicial. Relator de matéria, vereador Justimar Ferreira da Silva. Conclusão do relator. Com essas considerações, conclui-se pelo encaminhamento do referido projeto de lei ao plenário para apreciação e votação, pois o mesmo possui fundamento legal e é de interesse dessa municipalidade. Câmara Municipal, 15 de junho de 2020. Justimar Ferreira da Silva, relator. Acompanharam o relator os membros José Benedito de Freitas e Laércio Domingues. A emenda número 1/2020 ao projeto de lei número 8/2020, de 24 de abril de 2020. Emenda modificativa ao projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2021. Artigo 1º da LDO de 2021 passa a constar a seguinte redação, aonde se lê: para exercício financeiro de 2121, leia-se: para exercício financeiro de 2021. O parágrafo 3º do artigo 1º passa a constar a seguinte redação, aonde se lê: a informar as modificações nas peças de planejamento, leia-se: informar as modificações nas peças de planejamento. Terceiro, o parágrafo 2º do artigo 4º passa a constar a seguinte redação, aonde se lê: não poderão ser fixadas despesas sem que, leiam-se, não poderão ser fixadas despesas sem que, aí no caso alterou a vírgula, saiu a vírgula no caso. Parágrafo 1º do artigo 7º passa a constar a seguinte redação, onde se lê: as receitas e despesas, conforme as respectivas previsões, serão programadas. Leia-se: as receitas e despesas, conforme as respectivas previsões, serão programadas. Quinto, o parágrafo único do artigo 24 passa a constar a seguinte redação, onde se lê: no recibo ou nota fiscal pertinente ao beneficiário final. Leia-se: no recibo ou na nota fiscal pertinente ao beneficiário final. Câmara Municipal, 15 de junho de 2020. Josimar Ferreira da Silva, presidente da CGP. José de Freitas, membro. Laércio Domingues, membro. Emenda número 2 ao projeto de lei número 8/2020, de 24 de abril de 2020. São emendas aditivas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, exercício 2021. O artigo 7º passa a constar a seguinte redação, aonde se lê: editarão ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Leia-se: editarão ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de reembolso a serem publicados neste prazo. 2. Inclui-se ao parágrafo 3º ao artigo 7º, o qual terá a seguinte redação: a revisão da programação financeira e o cronograma de reembolso de que tratam esse artigo, bem como suas alterações, deverão ser informados ao Legislativo. 3. O artigo 10 passa a constar a seguinte redação, aonde se lê: o Poder Executivo poderá encaminhar um projeto de lei visando a revisão. Leia-se: o Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão apresentar projeto de lei visando revisão. Câmara Municipal, 15 de junho de 2020. Josimar Ferreira da Silva, presidente da CGP. José Benedito de Freitas, membro. Laércio Domingues, membro. Parecer da CGP número 9 de 2020 ao projeto de lei número 8 de 2020, de autoria do Poder Executivo, LDO 2021, está em discussão. Parecer da CGP número 9 de 2020 ao projeto de lei número 8 de 2020, de autoria do Poder Executivo, LDO 2021, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, queira se levantar. Aprovado por todos. A inscrição para o uso da tribuna livre está aberta.
O uso da inscrição disponível continua aberto. Vai. A inscrição para o uso da tribuna livre está encerrada. Com o uso da palavra, o vereador Benedito. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, funcionário, todos que estão acompanhando pela rede social, meu boa noite. Primeiramente, eu quero colocar os senhores vereadores aqui, que eu hoje aqui estou como representante do povo enquanto vereador. Então, eu prefiro que todas as perguntas que forem referidas à parte de funcionamento, de estrutura, a questão da saúde, vocês, todos os vereadores, conversem com todos nós da comissão e todos nós, num certo momento, na unidade de saúde, em qualquer outro local, só para a gente não confundir as funções e só para a gente não estar atropelando as coisas. Peço por favor, só Pedro, pega para mim essa folha aí. Senhores vereadores, por que eu coloquei essa situação? Porque às vezes questões técnicas ou questões de decisões são questões que são e têm que ser discutidas em reuniões onde a gente vai achar pontos positivos, pontos negativos e tomar decisões corretas. Então aqui eu vou falar um geral e quero já convidá-la a todos a estar conversando, estar fazendo uma reunião com o pessoal da comissão contra o Covid-19, que, no meu ponto de vista, enquanto vereador, está fazendo um trabalho brilhante entre todos os outros funcionários da Secretaria de Saúde, sem menosprezar ninguém, desde aquele que faz a limpeza, que hoje a limpeza é o mais importante dentro de uma unidade, dentro de um estabelecimento comercial. Então, todos têm sua devida importância, todos têm que ser respeitados. Então, eu acho que vocês todos, nós todos, né, temos que conversar, ver o que momento está passando, porque nós lá, hoje estava em conversa com o vereador Reis, um pouco antes de começar a sessão, nós estamos protegendo a nossa vida, protegendo a vida de nossos familiares que estão em casa, crianças, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, entendeu? E fazendo de tudo para que essa pandemia ou esses casos que venham a surgir não venham a se alastrar e uma pessoa precisar de uma internação. Então hoje essas pessoas estão bem, estão se recuperando nos domicílios, você entendeu? Mas para que tudo isso aconteça, nós, ou seja, os servidores públicos da saúde, precisam trabalhar com o psicológico bem, precisam ter apoio. Por que eu venho a falar isso? Eu quero colocar aqui uma situação, aqui eu acredito que dê tempo assim, ó. Chefe, acho que todo mundo já viu isso daí. O que o chefe faz? O chefe, ele manda, ele ameaça, ele diz, vai lá, ele é autoritário, ele diz eu fiz, ele atrapalha o desenvolvimento do trabalho, ele aponta culpados. A culpa é sua, entendeu? Tem até um seriado do Bart Simpson, né, que diz, né, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Faz mistério, fiscaliza, desmoraliza, promete e não cumpre. O líder, é difícil ser líder. Eu acredito, cada um, às vezes a pessoa é líder de uma coisa, na outra não consegue, é muito difícil ser líder. Então, o líder, ele orienta, ele incentiva, ele diz, vamos lá, ele é companheiro, ele diz nós.
ele ajuda, ele assume a responsabilidade, ele partilha o conhecimento. Então a pessoa tem que ter conhecimento daquilo que está fazendo, ou então a pessoa tem que ter pessoas de confiança que tenham conhecimento para representá-los. Ele acompanha, ele confia nas pessoas que estão sobre sua secretaria ou sobre sua responsabilidade. Ele promete somente aquilo que ele é capaz de fazer e capaz de executar ali. Por que eu quero dizer isso? Eu, enquanto vereador, venho observando vários fatos que vêm acontecendo na Secretaria de Saúde do município de Redenção, que diz tudo. O primeira fala aqui que é do chefe. Entendeu? E no momento que nós estamos passando, no momento que todos nós precisamos de apoio, que a pessoa vai trabalhar lá, ela fala, nossa, será que hoje vai acontecer isso? Será que vai aparecer mais um caso? Será que não vai? Como que nós vamos fechar esse boletim? E a Rádio Peão que fala alguma coisa ali, e aquele outro no Facebook que coloca a informação, como que nós vamos controlar essa situação? E tem mais, as decisões são decisões que são decisões do momento. Decisão é tomada agora, já tem que ser, aquele plano já tem que ser colocado em prática, no momento. Porque se essa decisão não for tomada e não tiver retaguarda, ou seja, um líder ou um coordenador tomou a decisão, se os demais funcionários ou servidores públicos nesse caso não acatarem, olha, vamos acatar e vamos fazer dessa forma aqui, que é a forma que hoje se estabelece pelo momento epidemiológico dessa pandemia. Se todos não acatar, não vai adiantar, entendeu? Então, e essa pessoa, ela tem que estar junto, passar responsabilidade e ser companheira. Não adianta a pessoa ser autoritário, menosprezar as pessoas. Você pega um jogo de futebol, perdeu o jogo, uma semana planejando para ter um resultado. Na saúde não, o planejamento é imediato, de muitas coisas. Tem coisas que são a curto prazo, mas nesse momento que nós estamos passando, o planejamento tem que ser imediato. E esse planejamento não é feito por uma pessoa só não. Esse planejamento é feito por uma comissão, onde tem 6 profissionais de diversas áreas, onde é pegada a orientação da vigilância do Estado, de médicos qualificados do Estado, para tomar essa decisão. Então, não é uma pessoa, não é um médico, não é um enfermeiro que está falando, faz desse jeito, faz daquele jeito. Então, as coisas são discutidas. Só que, muitas vezes, todo esse trabalho é jogado, posso falar aqui, é jogado no lixo, porque esses funcionários são menosprezados. Então, eu acho que esses funcionários merecem respeito pela administração. Quando eu falo administração aqui, é pelo executivo. Merece respeito por sua chefia imediata, que é o secretário da pasta. Como merece respeito pelos enfermeiros, sejam auxiliares de enfermagem, os médicos têm que respeitar o auxiliar de limpeza, todos têm que se respeitarem. A partir que haver respeito, o serviço fica mais leve. Os profissionais vão chegar em casa e vão estar com a cabeça mais tranquila. Mas se desde o início já fica aquele estresse, aquele sentimento que você não está tendo nenhum valor naquilo lá, você está sendo desvalorizado, é difícil. Você entendeu? Então essa é uma situação que hoje eu, enquanto vereador, tenho verificado na secretaria. Por essa razão, eu gostaria que vocês ouvissem vários funcionários, ou quem se for, porque às vezes fala assim, não, o vereador veio e colocou essa situação que convém. Não é, eu estou falando aqui, é uma coisa que vocês podem procurar a informação, e a informação, cada um vai passar da sua forma, mas a informação é verdadeira. Senão eu não estaria aqui falando para vocês, entendeu? Só colocando um pouco da situação hoje do município, alguns dias atrás, quando apareceu um primeiro caso, a gente já tentou aonde, como, tal. Aí, hoje, a gente tem 3 casos em recuperação no domicílio. Esses 3 estão se recuperando super bem, todos os dias praticamente a gente
entre em contato ou por rede social, ou por telefone, quando não dá presencialmente mesmo, é feito isso pela equipe, e todas as medidas são tomadas por esse comitê para que não surjam novos casos. Agora, isso também depende de todos. Quando eu falo de todos, depende da população. Então, não é porque flexibilizou, como a gente falou em sessão passada, que, vamos fazer festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer como a vida estivesse normal. Infelizmente não está. Os comércios flexibilizaram, ótimo, as pessoas precisam ganhar o seu dinheiro, mas existe um decreto. Então, se existe um decreto, o decreto tem que ser cumprido, tem que ser fiscalizado, que infelizmente alguns comerciantes não estão cumprindo o decreto. Quero aqui parabenizar, em particular, 2 que entraram em contato comigo que estão cumprindo. O Denilson conversou comigo, até achou melhor fechar, e o meu amigo Regis aqui, que hoje é representado como vereador, que está cumprindo o horário corretamente e fazendo conforme. Eu acho que isso aí tem que seguir. A gente tem que dar exemplo, e o vereador está dando exemplo. Então, eu acho que todos, hoje temos que estar unidos, por quê? Pela vida. Não é porque a picuinha, que eu não gosto de você, que eu não gosto de você, que eu não gosto de você. Então, é um bem maior. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Com o uso da palavra, o vereador Geraldo. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, boa noite, novos vereadores presentes, boa noite ao público que acompanham pelas redes sociais, né? Senhor presidente, primeiramente aqui, para mim começar estendendo aí esse pronunciamento do nobre vereador Benedito, que, pelo que a gente tem conhecimento, é um dos braços direitos, né, senhor Benedito, e liderança do senhor prefeito na área da saúde. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida, são algumas colocações que eu não entendi, senhor Benedito. Você faz parte desse comitê do combate ao Covírus na cidade de Redenção da Serra? Enquanto enfermeiro, sim. Então, senhor Benedito, o senhor me desculpa falar para você, para o senhor, me desculpe, senhor presidente. O senhor acabou de ter um ato completamente covarde aqui nessa casa hoje, tá? Porque se você, quanto a liderança do prefeito, quando você já exerce aqui nessa casa, você quanto a vereador, você quanto a enfermeiro do posto de saúde, você quanto a integrante do comitê de coronavírus, você se expressa aqui nesta casa que não vai responder pergunta sobre algum assunto correspondente ao Covid-19 ou ao coronavírus, isso para mim é correr da responsabilidade, porque o senhor tem a plena responsabilidade e conhecimento de poder esclarecer aos seus colegas e também para a população de Redenção o que vem acontecendo sobre o combate do coronavírus em nossa cidade. O a parte está aberto. Nobre vereador, como eu coloquei, eu me posicionei enquanto vereador, alguns assuntos que acredito eu que seriam antiéticos, eu preferia não colocar nessa situação por razão do ser enquanto enfermeiro. Enquanto vereador, eu acho que eu me posicionei e colocando a minha indignação pelo momento atual. Muito obrigado. Senhor Benedito, eu acredito que o senhor possa até não ter notado a atual situação, chegou até o senhor agora, dessa situação que você colocou na saúde, mas você pode ter certeza de uma coisa, senhor Benedito, vários e vários companheiros seus já vêm sentindo esse sentimento que você sentiu hoje, quando apertou algum calo, alguma situação, a sua pessoa,
Tem vários e vários colegas seus que vêm sofrendo há 4, há 6, há 8 anos, do seu lado. Tá? Então não é situação nova, pode ser para o senhor, mas não no município. Isso aí acontece. Isso aí, muitos e muitos funcionários da prefeitura sentem o que você vem sentindo hoje. Pode, fica à vontade, está aberto a parte, a gente está aqui para isso mesmo. Nobre vereador, eu só queria colocar, comigo, enquanto enfermeiro, eu não tive nenhum problema. Isso é uma responsabilidade e um compromisso com todos os demais da secretaria. Eu, enquanto enfermeiro, não tive nenhum problema, entendeu? Só que eu me senti responsável por essa situação. E todas as informações que qualquer um de vocês, vereadores, quiserem saber, eu acredito que todos lá vão estar disponíveis para passar para vocês, desde que não seja fugindo da ética. O que seria fugindo da ética? Seja, nós, quanto vereador, chegar para saber de alguma coisa da saúde. Questões referidas à particularidade de pacientes. Ah, mas isso nem o vereador vai ser tão burro de chegar a fazer, né, senhor presidente? Não. Impossível, né? A gente vai querer, como qualquer um outro vereador, querer saber do combate ao coronavírus, ao acompanhamento das pessoas que estão aí na zona, como se diz, né? Que estão, como que eu posso falar? Não está contaminado, mas está ali, né? Com chance de estar contaminado. Eu acredito que suspeito, muito obrigado, vereador. Então é isso que acontece. Sabe por que eu falo isso, senhor Benedito, senhor presidente? Porque eu aqui me disponho, tá? Mesmo não sendo liderança do prefeito, mesmo não sendo da base aliada do prefeito, qualquer pergunta que tiverem aqui sobre oficina mecânica da prefeitura, pode perguntar. Eu estou aqui e no meu caso não tem ética não. Pode perguntar qualquer coisa que eu solto aqui. Só não vou soltar o que eu não sei. Mas o que eu sei, o que eu acompanho, qualquer um de vocês pode perguntar. E eu vou falar a verdade. Tá? Então, eu só queria colocar esse posicionamento, porque é o seguinte, eu entendo que nós, vereadores, o dia que a gente entender que em primeiro lugar está o povo, certo? Aí as coisas começam a mudar. Que em primeiro lugar realmente está a saúde, aí sim as coisas começam a mudar. Que em primeiro lugar realmente está o respeito pela população, aí as coisas começam a mudar. Né? Porque a gente sobe aqui nessa tribuna, a gente disputa esse cargo de vereador para ir para a guerra, para falar, para lutar. E não para a gente subir em cima dessa tribuna e falar, não aceito perguntas que diz a respeito disso, daquilo. Não, pode perguntar. No meu caso, podem perguntar. Pode ser aqui, pode ser na rua, e o que eu não souber responder, infelizmente, eu vou ter que procurar para saber o que estiver acontecendo. Mas o que diz a meu respeito, a minha competência, eu acho que eu tenho obrigação de responder. E, senhor presidente, eu quero que também... Desculpe, nobre vereador. Pois não, nobre vereador, fica à vontade, claro. Eu só queria fazer aqui, se todo fosse concordasse, enquanto vereadores, fazer uma solicitação para esta comissão de combate, para fazer uma audiência pública, nem que seja através de uma live ou conforme for, de todas as ações e todas as decisões que foram tomadas durante todo esse tempo, onde vinha esclarecer todos os fatos que Vossa Senhoria colocou. Eu acho que isso é uma coisa que é positiva para nós, vereadores, e para a população. Muito obrigado, vereador. Chique, show de bola, não, vereador, isso aí. E, senhor presidente, eu queria fazer uma colocação aqui bem rapidinho, né? E uma cobrança que eu acredito que agora está começando a sair do controle, e antes que nosso município entre em mais um precatório, entre em mais um processo judicial ambiental, eu queria aqui hoje fazer um apelo ao senhor prefeito, né? Em nome da Câmara Municipal, nós temos que urgentemente tomar uma atitude sobre aquela caçamba de lixo, tá? Porque hoje nós estivemos medindo lá, e ela dá os seus exatos 17 metros do ribeirão. Tá? E quando chove, não falo de encher a caçamba e transbordar, não precisa disso. Porque aquele resto que fica ao seu redor, aquele churume que fica embaixo dela, vai direto para o meio ambiente. E aquilo ali está simples. É uma foto, é um relatório mais ou menos feito, não precisa ser bem feito, que qualquer autoridade ambiental acata.
Então não vamos esperar isso, né? Foi terceirizado o transporte, conversa com o pessoal, arruma um lugar mais decente, longe do manancial de água, que ali é uma mina sensacional que passa por ali, né? É água boa, é água que dá para ser reutilizada para baixo, e que com certeza está sendo contaminada. Além de falar da estética do município, falar da entrada do município, né? É corvo voando, é sacolinha de lixo voando, é mau cheiro. Então, eu acredito que pode ser um pouco mais afastado da cidade, né? Pode ser um lugar mais, menos declarado, né? Aquela situação. É muito feio, né? Então, eu quero deixar aqui hoje minha indignação, o meu pedido, a minha solicitação, que o senhor prefeito analise essa situação junto com a Secretaria do Meio Ambiente e que a gente possa estar resolvendo esse problema da nossa cidade. É um problema, né? Está solucionando um, entre aspas, e também está causando outro, que é diretamente contaminando aí os nossos leitos do rio. Não posso deixar de esquecer também aqui de agradecer o empenho da Prefeitura Municipal sobre a rotatória do loteamento, do qual era solicitação de todos aqui dessa casa, principalmente eu acredito que um dos vereadores mais cobrados, o senhor José Freitas, daquela rotatória do loteamento, né? Parabenizar a todo mundo, a todos esses vereadores que se empenharam, a essa casa, a Câmara Municipal em si, né? E que está sendo uma obra bem feita. Eu acredito que agora acaba um pouquinho a cobrança e que venham aí os elogios, que realmente nesse setor merece os elogios, né? Está resolvendo o nosso problema lá e vai ser de grande valia essa obra da entrada do bairro do loteamento e vai mudar completamente a entrada do bairro. E quero fazer, recobrar aqui, né? 3 minutos para as considerações para cada. Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer aqui a recobrança do bairro do Carapebinha, né? Que o pessoal lá está sofrendo, estão cavando lá com enxadão para poder fazer a passagem, mas infelizmente deu um sereno aí essa semana e complicou lá o trabalho deles. Então eu quero solicitar para o senhor prefeito que ele encaminhe um encarregado lá para poder estar vendo o que pode ser feito, que pode ser tomado de atitude para resolver lá, senhor presidente, que é uma situação complicada e que a máquina já fez tudo aquele lado lá, acredito eu, e ficou aí esse ponto novamente para trás, sem dar o auxílio para aquela população. Então, vamos olhar aí com um olhar mais carinhoso, mais caridoso que for, para uma população que está mais distante do centro da nossa cidade, que com agora a estiagem da chuva, com a época da seca, está dando para dar uma atenção melhor, fazer uma obra melhor e que eles possam passar a época da chuva sem problemas. E minhas colocações são essas. Eu quero deixar bem claro que a todos, vereadores, população, que esse nobre vereador está aberto a perguntas, a debate, quando eu estiver na tribuna, pode pedir o à parte, que já está autorizado, sem a solicitação mesmo. Eu autorizo qualquer tipo de à parte, qualquer tipo de embate, que é o que eu sempre defendo. É a democracia, é o bom embate, que a nossa cidade vai para frente. E quero pedir e agradecer ao senhor Benedito por estar aí esclarecendo algumas colocações do qual eu coloquei para ele, e que é de grande valia, sim, senhor Benedito, essa audiência pública para a população. Só que eu fico triste quando falam, infelizmente, né, é a situação hoje, quando falam em online, né, que a nossa população carente, infelizmente, não tem esse privilégio, tá? Então, eu não sei se eu aprovo ou se eu desaprovo uma audiência pública até nesse quesito, online. Então, quer dizer que não vai ser para toda a população. E assim, vamos colocar aí 1/3 da população. Tá? Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Com o uso da palavra, o vereador Regis.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, funcionários da casa, novos vereadores, público de casa. Gostaria de iniciar aqui falando que vai ser importante que aconteça mesmo essa audiência pública, né? Até teria algumas colocações aqui para estar fazendo, principalmente na ampliação dos funcionários da limpeza na área da saúde, nesse momento que vai estar sobrecarregando demais, né, os funcionários, principalmente da limpeza lá na saúde, e também cobrar para que seja feito o boletim todos os dias, independente se não tenha novos casos, né? Mas aí eu acho que afasta um pouco das famosas fake news, né? Ou então aqui do falatório, né? Essa questão de, hoje teve 3 casos, 4 casos. Então, o boletim oficial todos os dias, eu acho que já facilitaria e já acabaria com os rumores que em nada ajudam o município, né? Que só atrapalha, que só não ajuda, não contribui com o combate realmente ao coronavírus, né? Acho muito importante, sim, que coloque as fiscalizações, né, nas ruas, principalmente as fiscalizações das pessoas que estão suspeitas, ou que já tiveram, né, para que se isolem realmente, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, para que hoje, infelizmente, a gente não está no momento de abraços, né, não está no momento de carinhos, que a gente tanto gosta, né, a gente como brasileiro já tem essa mania de chegar e cumprimentar abraçando, mas não é o momento, gente. Tive algumas reclamações aí que o pessoal estava, tal pessoa veio aqui, abraçou tantas pessoas. Falei, gente, infelizmente agora não é o momento de abraço, né? Todo mundo já é adulto o suficiente para entender o que pode e o que não pode, né? E abraço não pode, gente. Então, quero deixar essas aqui minhas considerações referente à área da saúde, né? E deixar o apoio aos funcionários da saúde, no geral, né? Tanto do médico até o auxiliar de limpeza, porque se a gente em casa já está sofrendo com o psicológico do medo da doença, imagina quem está na linha de frente, né? Imagina quem está tendo que ir trabalhar no posto de saúde, onde teve 1, 2 ou 3 contaminados, né? Então, acho que isso a gente tem que dar o apoio a esses funcionários, a gestão tem que dar o apoio psicológico, se for necessário, né? Vamos incentivar esses funcionários, vamos motivar essas pessoas, vamos mostrar, como o Benedito colocou aqui, que temos verdadeiros líderes, né? Vamos fazer a gestão realmente, não é para mim, não é para os outros vereadores, é para a população e é para as pessoas que estão ajudando a combater esse vírus, né? Outra colocação aqui, quero dar os parabéns referente à ponte do Palmitalzinho ali, que é perto do bairro do Rodolfo, que enfim terminou, né? Quero dar os parabéns para a Nelma, porque principalmente lá em 2017, quando a gente entrou aqui, ela já tinha mostrado esse projeto e correu atrás, e ela foi uma das grandes lutadoras para que essa ponte saísse, né? Eu acho que tá lá para trabalhar, para fazer isso mesmo, mas a gente tem que valorizar, né? Quando a gente fala de valorização dos funcionários, essa é uma forma de valorizar, e acho que todos nós aqui acompanhamos realmente o empenho dela em referência a essa ponte, né? Quero parabenizar também ao senhor prefeito pela a Rua Casimiro de Abreu, né, que vai dar na 10 de fevereiro, que é um pedido antigo, muito antigo, da população daquela rua, que sofria tanto, principalmente em tempo de rodeio, né, onde poeira muito grande ali. Só que eu quero deixar aqui a cobrança também, porque faz 2 anos, vai fazer, agora em julho, que eu estou cobrando
nobres vereadores também, né, a partir dos requerimentos que eu faço, a 9 de julho. Está passando lá para levar agora. Então vamos já aproveitar, já na hora que voltar, terminou a Casemiro de Abreu, vamos arrumar aquele pedacinho da 9 de julho, não dá 10 metros. Né? Ajudar, aí vai sim. A gente faz um trabalho organizado, planejado, já resolve os 2 problemas de uma vez só. Não precisa fazer a rua inteira. Né? Só precisa fazer um certo pedaço, igual foi feito aqui na 28 de agosto. Legal, foi um trabalho bom, mas não necessitava fazer a rua inteira. Certas coisas a gente tem que planejar para que não invista tempo em uma coisa que não é necessária. Onde tem que fazer? Vamos fazer os reparos. É diferente, o paralelepípedo é diferente do asfalto. Né? O asfalto, se você for recapear, você tem que recapear uma parte grande. Agora, o paralelepípedo não. Né? Você consegue ajustar, tira o que está ruim e ajusta, coloca até o mesmo. Então, eu acho que tem que ser bem planejado. Né? Fica aqui esse conselho, vamos dizer assim, porque o trabalho está sendo bem feito, mas se der para melhorar é sempre bom, né? Então acho que é importante a gente cobrar e a gente auxiliar também. Quero fazer uma cobrança aqui referente ao bairro da Lagoa, né? Foi feito o morro do seu Zé Tento, porém o restante da estrada para frente está bem ruim, né? Foi até uma cobrança. Eles criaram um Facebook lá de amigos do bairro da Lagoa, e essa é uma cobrança recorrente. Não é a primeira vez que cobram, então vamos dar uma arrumada para as pessoas, porque não adianta, até no Zé Tento não atola, mas para frente não consegue andar, aí não vai chegar do mesmo jeito, né? Então, eu acho que tem que ser resolvido. Eu acho que foi no mesmo lugar, salvo engano, que aconteceu o problema em 17 de janeiro, do ônibus que busca o pessoal da Lagoa, que atolou, chegou a atolar, o pessoal teve que sair pelo vidro. Então, o mesmo lugar ainda está com problema. Então, aproveitar essa seca para estar arrumando lá, né? E fazer isso de forma planejada e organizada. Porque eu vi, começaram a rotatória e começaram a Casemiro de Abreu. Creio eu que, pelo menos eu até então não vi no portal da transparência, então provavelmente será os funcionários da prefeitura mesmo que irão fazer os 2, salvo engano. Então vamos fazer Permita? Ali no rotatório loteamento é os funcionários, sim. Acho que aqui não é não. Aqui é firma, né? Ali da Casemiro de Abreu ali. Casemiro de Abreu? É firma. Eu não vi no portal da transparência, mas eu vou estar uma pesquisada aproveitando o melhor. gancho seu, Morro Zé Tenta, falta as tampas do bueiro também, cara. Semana eu estive lá na Lagoa, a tampa lá dos bueiros até hoje não colocaram. Está lá embaixo e não colocaram, só no lugar firme que fez. Muito obrigado, vereador. É isso que a gente cobra, a gente tem que fazer um trabalho planejado e organizado, porque senão vai ter que fazer de novo daqui a um tempo. Né? Então, a fiscalização, principalmente do trabalho terceirizado, é muito importante. Então, o que a gente sempre cobra aqui, o fiscal de postura, o fiscal de obras, fiscal de postura, fiscal de obras, justamente para esses casos. Né? Principalmente nos casos de obras da prefeitura, porque a gente só vê as obras da prefeitura parada hoje. Né? A gente não pode falar que aquele campo e aquela quadra ali de baixo está terminada. Até agora não foi usado. E o que faltou? Fiscalização. Fiscalização por parte do executivo. Né? Então são certas coisas que quando a gente sobe e cobra, é justamente para auxiliar o executivo. E isso tem que ser entendido dessa forma. E não da forma de simplesmente denegrir a imagem do Poder Executivo. Não. O Executivo tem que ser suficientemente inteligente de entender a crítica de uma forma com que ela faça um resultado melhor, principalmente para a população, e aí o prefeito e o Executivo vai ter um retorno melhor também. Né?
São essas minhas considerações e tomara que sejam levadas em consideração. Uma boa noite a todos. Com o uso da palavra, o vereador Marcos Joel. Senhor presidente, público de casa, nobres vereadores, uma boa noite. Iniciar minha fala lamentando da perca daqueles 100 mil que a gente anunciou, que vinha em prol a banda municipal, verba essa do governo federal, verba essa colocada pelo deputado federal de 100 mil para custear o custeio da banda. Mas antes a gente foi falado que a banda ela não estava, ou seja, o município não tinha adotado a banda como banda municipal. E por esse motivo, entre outros, que não pôde, foi indeferido o convênio. Mas a gente ressalta que o deputado vai reenviar o projeto para que eles possam arrumar, porque só uma cidade conseguiu essa, se eu não me engano, foi Lagoinha, mas na atividade, entre outras, que o deputado tinha colocado essa emenda, foi reprovado. Mas ele disse para a gente, já vou passei para eles, para poder reenviar o novo pedido, o novo projeto, para que possa o município não perder esta verba em prol da banda municipal. Permite a parte, não? Seria, no caso, para custear a banda? Para compra de equipamento. Só que a banda tem que ser banda municipal. Hoje está lá a associação, mas a prefeitura tem que assumir a banda, sabe? Ser como já dá, seja a condução, seja lá o maestro, então tem que adotar a banda como banda municipal. E o Ismael sabe como fazer isso. Mandar o projeto para cá, entre outros. Então, a gente vai continuar lutando para que mais essa verba chegue aí ao nosso município. Venho também fazer minha cobrança novamente, que desde o ano passado a gente vem cobrando, sobre a Casa do Idoso. Já está terminando essa gestão, o asilo foi perdido, mas a Casa do Idoso não pode cair no esquecimento como caiu o posto de gasolina, porque quando para de falar aqui, puf, pronto, e o tempo passa como já está passando. A Casa do Idoso, a gente vê os índices de muitos idosos dentro do município, e hoje uns sozinhos, né, seja na área rural ou na área urbana, e a gente vem cobrando para que nós, público, órgão público, assume isso. E o primeiro passo é criar a Casa do Idoso, porque é uma judiação, o município, a gente vê nossos idosos se envelhecendo sozinho e não ter esse acolhimento. Aproveitando hoje, dia 15, que é o Dia Mundial de Alerta sobre a violência contra o idoso. Quando fala violência contra o idoso, começa desde o abuso financeiro, físico, psicológico e o principal, o abandono. Às vezes abandono da família, o abandono dos queridos, que ficam sozinhos, se envelhecendo sozinho. E se não é um vizinho, se não é um amigo, está lá ele, coitado, sozinho e sem esse auxílio. E o principal, às vezes, sem poder ficar lá na área rural, mas também não tem para onde ir. Então, a gente cobra que o prefeito, que o órgão público não faça vista grossa para a Casa do Idoso. Tá? E que os próximos pensem também nisso, né, em acolher os idosos. Não posso também deixar de agradecer, como tantos da casa, todos os vereadores, principalmente esse vereador vem cobrando bastante, obras e obras na área rural. Quando a gente deu aquela ideia de tirar o broquete, que é a verba do recap, colocar nos morros, né, também a gente contribuiu cobrando, pedindo, terminar lá, como já foi falado, que o Morro do Zé Tento, que era uma das estradas, que acho que todos cobravam, principalmente esse vereador cobrava, chegava naquele ponto, lá era calamidade. Fazia fila de carro, uma estrada intermunicipal, e hoje, graças a Deus, solucionado. Como eu falava para o prefeito, o senhor não passa, amanhã o senhor vai sair, mas quem mora jamais vai esquecer de uma obra que, pelo benefício que tem, a mesma que foi feita no bairro lá, na estrada do Palmital, foi feito lá na Paineira, e hoje a gente cobra para que isso estenda em outros morros,
e outras legislaturas, quando aqui vir, a gente vai estar cobrando, se estiver aqui ou com outro prefeito, se cada um fazer um pouquinho, eu acho que na época de chuva, o povo da área rural não vai perecer tanto. Então a gente agradece pelas obras concluídas e aquelas que estão, a gente continua cobrando para que se termina, né? E como tem que terminar também lá, como já foi dito, que lá no Morro do Zé Tento, a ponte ali do bairro próximo ao bairro do Pescador foi uma cobrança de todos também da gente, graças a Deus concluída. Como foi falado que da rotatória, os munícipes chegavam na gente também na entrada lá do loteamento, porque o carro entrava com tudo, levava tudo aquele poeirão, seja para o estabelecimento de comércio, para casa. Então, muito foi cobrado. Hoje, tomara que vai iniciar. A iluminação, todos cobravam, a gente cobrava aqui também, para concluir a iluminação pública da rodovia. Chegou até lá próximo. Claro que também a gente não pode deixar de agradecer ao prefeito e de agradecer à prefeitura. E também a gente tem que continuar cobrando, porque hoje, vocês viram que deu essa chuva, e foi uma chuva, uma bênção, porque já estava indo para 3 meses sem chuva. Então, tanto como na ilha, como para o lado dos Velozes, do Pinheirinho, Venâncio, aonde passou a máquina, sentou, ficou bacana, ficou um tapetão, como se diz. Mas a gente volta aqui a dizer, como aqui já foi falado, se está tendo aula, se pega a chuva de 3 dias, para o município. Porque hoje a cascalheira, eu não sei vocês, mas eu ainda escuto a mesma coisa, que está esperando a tal liberação. Não comprou cascalho, se emenda aí. Se está normal hoje, nós vamos entrar em chuva daqui a pouco, o mês de julho é muita garoa. Mas se pega a chuvaiada de novo, tudo aquilo que foi feito ia perder. E o momento de pôr o cascalho seria agora. Está tudo parado, mas se pegasse uma semana de chuva aí, como aconteceu, ia parar em vários lugares. Hoje está um estradão, 3 meses sem chuva, assentou a poeira. Então a gente continuar cobrando. E como o Henrique, pessoal lá do Paraitinga, sempre estava mandando agora um ok, não esquece de nós. Não, a gente não esquece, foi falado aqui, volta a cobrar. Tiveram lá, para que melhore aquele morro que vira lá para o Paraitinga, que é uma cobrança lá do Henrique, de todos os moradores, pessoal lá do Pesqueiro, que vem sempre cobrando a gente. Então a gente está aqui representando e torna cobrando firme para que coloque a pedra lá no bairro do Paraitinga. Também é munícipe, é bairro de redenção, e aonde não ainda colocou na Estrada da Lagoa, entre outros, Estrada da Ilha e tal, que foi passada a máquina, mas claro que falta o cascalho. Também, terminando o tempo, mas eu quero cobrar de novo, onde a gente está vendo muito, quando não é entulho, é muito cisco, terra jogando nas beiras da rodovia. Então, o órgão público, quando falaram, estão comprando lá do Cassinho, negociando, para ter aquele local de depósito, para jogar tudo que é entulho, tudo que é sujeira que pega aí de quintal, que a prefeitura recolhe na rua, ou o próprio município tem que arrumar esse lugar, legalizar esse lugar, para que possa ter o depósito, para que os munícipes de redenção possam jogar, possam chegar lá e falar assim, não, lá eu tiro o alvará, eu pago uma taxa, mas lá pode. Porque hoje joga nas beiras, vai jogando. E chega, pergunta para a gente não sabe o lugar aonde está hábito que possa jogar. Parou de novo, o caminhãozão tolado, perguntando onde que pode, onde que é da prefeitura aí, tem que pagar, mas não tem. Então, ainda continua, eu pensei que ia, estava contente, pensei que ia essa área, eles iam arrumar essa área, mas até então parece que esfriou, mas esse é um compromisso. O prefeito tem uma cobrança da gente aí de estar cobrando, porque vai chegar uma hora, não tem mais aonde estar jogando, esses entulho e cisco que o pessoal tira para jogar no lugar legalizado. Temos também uma cobrança, quando fala em loteamento, lá no Gramado não pode porque não está legalizado, mas temos o loteamento que é legalizado, Bela Vista, muito bem legalizado. Mostramos essa semana para o prefeito, todas as escrituras, todos com o IPTU pago, tudo que é legalizado, na época de 90, tudo que pediu, o loteamento Bela Vista é. E eles aclamam pelo cascalho, porque quando foi cascalho foi pago,
tá? E hoje eles pedem a manutenção da estrada, a manutenção lá das ruas, e pede também que coloca, né, o broquete, pelo menos num pedaço lá que dá acesso ao loteamento Bela Vista. Então a gente está pedindo aqui em nome deles, para que o prefeito, que o órgão público enxergue lá aquele loteamento. Ele é um loteamento aberto, todo legalizado, com toda a documentação que exige, apresentado, reconhecido pelo município. Lá é área urbana e também... 1 minuto para as considerações. E também com todos, mais de 30, todos certinho, com seus deveres do IPTU pago. Então eles pedem a melhoria e pedem que o órgão público continue olhando por lá. Agradece também da parceria da prefeitura em relação à água, em relação que passou a máquina até uma altura, não chegou lá, mas estão pedindo isso daí, e principalmente ao broquete, pelo menos no morro lá, que são 90 metros de morro. Quero também, bem rápido, pedir para que a saúde, que o prefeito, eu acho que tem uma psicóloga, mas que eu acho que na saúde necessita de mais uma psicóloga. Pela demanda e pelo índice que veio acontecendo, não porque eu ia comentar aqui na sessão passada, né, que a gente vê acontecendo, de pessoas depressivas, pessoas com uso muito forte com remédio em relação à depressão. Eu acho que dentro do nosso município o índice é alto. Eu acho que a saúde deveria estar, através de um psicólogo, junto com o social, acompanhando essas pessoas, fazer um acompanhamento daquelas que eles estão diretamente usando muito desse remédio de depressão, para que uma psicóloga faça esse acompanhamento. Saúde e social junto, que eu acho que o índice dentro do município, e não é só com pessoas idosas, é também com pessoas novas. Por favor, com pessoas novas que está acontecendo. Então eu acho que a saúde e o social não podem fazer essa vista grossa de fazer esse acompanhamento e um trabalho sério, porque o índice é alto dentro do município. Muito obrigado. A sessão está suspensa por 15 minutos por intervalo regimental. Pela ordem, senhor presidente. Presidão. Como já foi colocado na última sessão, Está ligado aí. peço, enquanto continuar a pandemia, para estar colocando o intervalo em cancelamento, suspensão do intervalo. Coloco então o cancelamento do intervalo regimental em votação. Aquele que for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Aprovado por todos. Segunda ordem do dia. Projeto de lei número 8, 2020, LDO 2021, dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e de outras providências da autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Projeto de lei número 8 de 2020, LDO 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021 e de outras providências. Poder Executivo está em votação. A votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada das votações. Primeira votação do projeto de lei número... Projeto de lei número 8, 2020, LDO 2021, com emendas. Quem for favorável ao projeto, vota sim. Quem for contrário, vota não. Benedito José Ramos. Meu voto é sim. Dieck Gabriel Tavares. Sim. Geraldo Aparecido da Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Sim. Jucimar Ferreira da Silva. Laércio Domingues.
Sim. Marcos Joel de Faria. Regis Pereira Goff. Sim. Ei. Aprovada a primeira votação da LDO. 8 votos favoráveis. Quero aqui convocar uma sessão extraordinária para quarta-feira, dia 18, dia 17, ao meio-dia, para a segunda votação da LDO. E não tendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença.